Shalom! Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, eu, Pastor Rodolfo, Pastora Ana Paula, para gravar mais um devocional, a meditação diária na Palavra de Deus, sendo um capítulo por dia, né? Não há necessidade mais do que isso para a gente se nutrir, né, das coisas do reino de Deus, né? Em Salmos não há capítulo, né? Salmos é Salmos, nós estamos no Salmo 102, e nesse Salmo 102 nós vamos ver aqui o arrependimento e a esperança, a súplica de um aflito à beira do desespero, derramando seu lamento diante do Senhor. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Que você possa se alimentar desse maná, desse pão fresquinho do céu, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos vivifica. Você que já é assíduo aqui conosco, Deus abençoe sua vida poderosamente. Você que está chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos juntos, né, diariamente, nos ajudar nessa caminhada. Porque, olha, quando nós caminhamos sozinhos, nós chegamos, mas às vezes demoramos um pouquinho, né? Quando nós estamos com alguém para nos incentivar, né, ali nós chegamos mais longe. E Salmos, né, 102, vem falando aqui para nós a respeito do arrependimento e esperança. Diz assim: ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina meus ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me, porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão, e os meus ossos já se apegam à pele, por causa de meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas, não durmo, e sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permanece para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se escondem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura? E um povo que há de ser criado louvará o Senhor? Que o Senhor do alto do seu santuário desde os céus baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor
e o seu louvor em Jerusalém. Quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor, ele me abateu à força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade da minha vida. Tu, cujos anos se estendem por todas as gerações, em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão, como uma veste, como uma roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Amém. Interessante, curioso esse capítulo, né? Esse Salmo 102, porque em meio ao desespero, né, a agonia, esse momento que muitas das vezes nós passamos, né, como ser humano, nós estamos sujeitos a isso. A gente nota aqui que exercer a fé e o amor no soberano, né, na soberania de Deus, é o melhor remédio para todos os momentos de crise e tristeza, né? Porque em meio a essa turbulência, essa situação que se abate, aonde está o nosso socorro? Em quem a gente pode se apoiar? Onde está a nossa esperança, senão no Senhor? Né? Somente Deus pode atender perfeitamente a oração do coração humilde e desamparado, né? Desesperado, agoniado. Né? Só Deus ele pode trazer esse refrigério, acalmar a tempestade. Né? Assim como os discípulos ali estavam com Jesus no barco, Jesus estava dormindo e eles ficaram desesperados diante daquela tempestade. E eles acordaram o mestre, né? E ali o Senhor Jesus acalmou a tempestade. E eles, quem é esse, né? Que até o vento e o mar, a tempestade se acalmam. Então só Deus pode trazer essa calmaria, essa leveza, essa paz de espírito, né? Que intercede todo o entendimento. Né? Às vezes, muitas das vezes, a gente sai um pouco fora da curva, né? Começa a maquinar muita coisa, fica agoniado, desesperado e tal, e quer fazer, quer acontecer, atropela tudo, fala coisas que às vezes machuca, profere palavras que não voltam atrás, e depois vem o Espírito Santo tratando a pessoa. É verdade. Né? Então, assim, num momento como esse, o melhor se fazer, o remédio aqui, está em exercer a fé. Né? Você está ali diante de uma situação tensa, é você orar a Deus, né? Expor para fora, mas orar ao Senhor, Senhor me ajuda, né? Nesse momento difícil onde eu estou para tomar uma decisão, as coisas não estão rompendo, algo se abateu, assim como o salmista ele vem aqui, né? Aqui pedir, né, que ele reduziu a minha força em pleno caminho, abreviou meus dias. Meu Deus disse, não me arrebates na metade dos meus dias, tudo aos anos durarão por geração. E aí ele vai, né, entoando Deus aqui, pedindo para Deus ouvir os gemidos dos cativos, libertar, né, da morte. Então você vê aqui a busca, né? Sim, a pessoa exercendo a fé, a entrega. É isso que a gente precisa ter, né? É tão interessante que muitas pessoas chegam no nosso canal justamente por conta desse ponto-chave. Que a pessoa ela tá ali passando por um problema, uma situação, e ela pede uma palavra para Deus. Então ela pega a Bíblia e abre. E ali ela quer uma clareza daquele texto, ela quer entender o que Deus está falando com ela. E é tão interessante isso que todas as vezes que a gente se precipita e não vai para a Bíblia e vai procurar, né, às vezes uma mensagem de alguém conhecido ou próximo da gente,
Porque quando a gente quer saber se realmente Deus está falando, a gente, com frequência, a gente precisa procurar alguém que não seja do nosso, né, do meio ali. Ou a Bíblia, né? O principal é a Bíblia, porque aconteceu uma situação essa semana mesmo, né? E ali a irmã mandou uma mensagem, olha, eu preciso de um versículo, preciso de uma palavra, e eu mandei. E ali ela falou, hoje ela compartilhou comigo, olha, pastora, assim que eu li aquele versículo, eu fui orar e fui falar para Deus, olha, Senhor, essa palavra é de bom ânimo e o que eu tô passando, isso não vai suprir o que eu tô precisando agora. E ela disse que Deus foi, falou com ela e ela sentiu paz no coração dela. Quando ela ali se relacionou com a palavra, e ela falou uma coisa que eu fiquei muito feliz. Ela falou algo que eu aprendi com o canal Casa de Oração, é analisar o texto todo, o capítulo, e não somente o versículo específico, porque aí ela disse que isso ajuda a trazer uma clareza do que Deus está falando. Porque o que acontece, a pessoa pega um versículo isolado, mas não estuda todo o contexto da palavra. O que vem antes, depois, né? Porque todo texto, irmão, entenda, todo texto bíblico, né, fora do contexto bíblico, da palavra e das entrelinhas, né? Vamos dizer aqui que a Bíblia, ela tem os seus limites, né? A palavra de Deus aqui é verdadeira, né? É como uma espada de 2 gumes que faz divisão da alma e do espírito, que corta a gente, né? Então é importante que a gente não saia dessas entrelinhas aqui, porque quando eu saio dessas entrelinhas e pego o versículo isolado, trazendo para o meu entendimento, fazendo analogia com outros estudos, enfim, você pode acrescentar algo na sua vida, ok, mas todo texto fora do contexto bíblico pode gerar pretexto, né? Por exemplo, eu já vi situações da pessoa fantasiar uma questão que não está no contexto bíblico. Ela encenar algo, deduzindo como que ocorreu dessa forma. Mas espera aí, hoje mesmo eu vi isso, mas espera aí, isso aí não está no contexto bíblico, né? Por exemplo, quando Zaqueu, né? Que Jesus ali se convidou, né? Hoje convém que vai repousar na sua casa. E a pessoa, ela me falou, ele conversando ali, que Zaqueu teve uma conversa com a esposa dele. Olha, Jesus hoje vem aqui em casa, não sei o que, e tal. E ela deduzindo dessa forma. Eu falei, mas peraí, isso não está na Bíblia. Não tem essa conversa de Zaqueu com a esposa dele, né? Então, assim, as pessoas encenam e fantasiam muitas coisas, trazendo uma suposição sobre a palavra. Ela se perde no que é real e do que não é. Então, assim, não, gente, aí você começa a fantasiar coisas da sua imaginação, sabe? A gente vê isso em alguns filmes, que você pega, por exemplo, aquele filme do apóstolo Paulo, que saiu aí, né, recentemente, isso foi no cinema, tudo, né? Da Arca de Noé, né? Na verdade, da Arca de Noé, é muito fora do contexto da palavra, né? Então, irmãos, é sempre importante, né? Até mesmo nós aqui, na Casa de Oração, a gente está aqui meditando a palavra, a gente tenta desmiuçar, sabe? E ser o mais correto e fidedigno aqui com a palavra de Deus. Mas, irmãos, se porventura vocês notarem que eventualmente o que a gente mencionou não está condizente com a palavra de Deus, olha, eu digo para vocês, fiquem na palavra do Senhor, né? Não saia da palavra, permaneça na palavra, porque nós somos falhos, nós somos carnais, né? Nós entendemos que estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, mas, irmão, a palavra de Deus é verdadeira. Buscai a verdade e a verdade vos libertará. Então nós temos que sempre ficar na palavra. Tá o homem de Deus pregando lá, né? É uma bênção, tal. O que ele está pregando está condizente com a palavra? Amém. Veio uma profecia assim, assim, assado, algo miraculoso. Apareceu um anjo, irmão, revelando tal coisa para você.
Mas se aparecer esse sinal, esse prodígio, e não tiver registrado aqui na palavra, Deus fala, ó, nem se aparecer um anjo para você, a gente não pode crer, porque nos finais do tempo vai surgir falsos profetas, vai vir pessoas, o anticristo fazendo sinais como que Jesus faria, sinais miraculosos, que é para induzir o povo, né? A gente eu tava até vendo um negócio na internet que eles estavam criando, irmão, para você ter uma ideia, eles estavam criando assim umas imagens no céu. Eles estão criando, não sei se o pessoal da NASA, eles estão criando assim na atmosfera algo como que se fosse assim, realmente Jesus vindo, né, na Terra, né, um abrir assim do céu e trazendo o anticristo, né, trazendo a pessoa ali para fazer sinais, como se eles querendo que isso acontecesse, mas da forma deles, essa volta de Jesus, você entendeu? Olha como que eles são malignos, irmão. Isso para quê? Para induzir o povo, para estabelecer um único governo, né? Isso é bíblico. A gente sabe que nos finais do tempo o anticristo ele vai vir, vai iludir a muitos, ele vai fazer sinais, vai haver uma falsa sensação de paz por um período de 3 anos, mas depois, irmão, vem essa grande tribulação. Então nós temos que estar vigilante e atento à palavra de Deus. Amém, né? Que você não fique aí, né, dormindo no meio do caminho e chegue a ser pego, né, desapercebido, porque a palavra ela é acessível, nós temos livre arbítrio, não busca e não se relaciona quem não quer. Aquilo que é relevante para você, você encontra a tempo. É como a parábola das 10 virgens, né? Sim. Tinha 5 prudentes e as 5 insensatas. Sim. As 5 prudentes, né, guardou azeite, porque vai que o noivo se atrasa, né? Vai que ele se atrasa, eu tenho azeite reservado, né? Minha botija está cheia. Mas as outras 5 insensatas dormiram, né? Se pegaram no sono, todas pegaram no sono, né? E aí quando viu o anúncio, aí vem o noivo. Ah, meu Deus do céu. E ele vem saltando pelos montes. E o desespero, né? Porque aí elas queriam azeite emprestado, né? Para acender a lamparina, e elas falaram assim, se eu emprestar para vocês vai faltar para nós também. As 5 prudentes entraram, né? E as outras, o portão se fechou, né? Então, irmãos, nós precisamos estar com a nossa veste de louvor limpas, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, né? Alvo branco mais do que a neve, buscar santificar cada dia mais, buscar as coisas do alto, né? Ser transbordante na vida de outras pessoas, né? E eu creio que Deus vai acrescentar muitas coisas na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Amém. Senhor meu Deus e amado Pai, nós te rendemos graças, ó Pai, por mais essa oportunidade de estarmos, Senhor, na Tua santa presença, podendo aprender mais um pouquinho, Senhor, dia após dia, galgando, Senhor, no conhecimento e na sabedoria do Senhor, exercitando, Senhor, a fé, e mais importante que tudo, né, do que ouvir simplesmente a palavra, é a gente colocar em prática, porque isso vai abrir o nosso entendimento, a gente vai ter experiência, Senhor, com o Senhor, Pai, que a gente venha estar com os nossos olhos firmados na palavra que liberta, que cura, que transforma a nossa vida. Não nos permita, ó Deus, que a gente venha ser iludido, que a gente venha cair no engano, mas que no momento da aflição, da luta que nós estamos sujeitos a passar nessa vida, que a gente venha buscar o socorro no Senhor, Pai, porque o Senhor é aquele que traz refrigério em meio à angústia, o Senhor é que nos livra de todo mal e que acalma a tempestade, Deus. Então eu oro por essa pessoa que está ansiosa, que está aflita, que parece que as coisas não rompem, ó Deus. Eu peço que o Senhor toque no coração dela, trazendo esse entendimento, Pai, que é necessário a gente estar em movimento, que é necessário a gente estar firme, constante, sempre abundante, porque como diz a sua palavra,
em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, né, que vai haver uma recompensa. Todo esforço que a gente faz para o Senhor, haverá uma recompensa em nome de Jesus. Glória a Deus. Assim nós agradecemos, né? É uma honra, é um prazer, né, irmão, estar aqui com vocês, gravando mais um devocional, meditando na palavra. A gente agradece o carinho de cada um de vocês que é inscrito, né, que compartilha dessa mensagem. A gente tem muitas pessoas aí que nos ajudam nessa missão, né? O simples fato, né, de você compartilhar, de você pedir para que as pessoas se inscrevam, que dê o joinha, né? Isso tudo você está ajudando a obra de Jesus, né? Que Deus possa retribuir isso na sua vida de alguma forma. Amém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!